Quero ler com vocês o texto que está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Tomou então, eu vou ler na versão Ara. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero compartilhar nessa noite sobre o tema: desafios te levam ao crescimento. Aleluia. Quando nós olhamos os obstáculos vencidos e as batalhas enfrentadas, quando nós olhamos e vemos o quanto nós já avançamos no Senhor e quanto o Senhor tem nos sustentado, podemos dizer, assim como declarou o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O contexto dessa declaração: Israel estava em Mispa e estava em guerra contra os filisteus, e o profeta Samuel estava junto naquele grande tempo de batalha, estava orando, estava sendo instrumento da parte de Deus, e o povo de Israel estava naquele lugar e estava sendo atacado. Os filisteus foram atacar os filhos de Israel para tentar destruí-los. Então os filhos de Israel pediram que Samuel estivesse orando, intercedendo por eles, para que o Senhor pudesse dar vitória. Em 1 Samuel capítulo 7, versículo 10, diz que enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Enquanto Samuel oferecia sacrifícios, holocaustos ao Senhor e orava, o Senhor, com estrondo, com relâmpago, colocou os filisteus em um fortíssimo pânico e derrotou aquele povo, aquele exército que estava se posicionando para lutar contra Israel. A gente está falando de um texto que identifica a mão do Senhor ajudando aquela nação que havia passado já por tantas situações de dificuldades, por tantos desafios, por tantas lutas, por tantos conflitos. E a gente vê que naquele momento, enquanto eles clamavam e o Senhor lhes dava vitória, houve uma compreensão e um entendimento, um reconhecimento de que eles estavam avançando por causa da boa mão do Senhor. É isso que o versículo 12 diz. Então Samuel pegou uma pedra, ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, eu sei que você já tem enfrentado lutas, porque todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos desafios mais diversos. Tem gente que já está enfrentando ainda e já enfrentou lutas no ambiente familiar, em relação a um cônjuge, em relação a um filho, em relação a uma questão financeira, em relação à salvação de alguém que se desviou ou que nunca se converteu. Eu sei, e o fato é que todos nós enfrentamos lutas, mas nós não ficamos prostrados, nós não fomos paralisados pelas lutas que nós enfrentamos. Nós não ficamos no meio do caminho quando o inimigo se levantou para tentar nos destruir. O inimigo tentou nos paralisar, inimigos espirituais, simbolizado nesse texto pelo exército dos filisteus. Inimigos que tentam impedir que a gente cresça, tentam impedir que a gente prospere, tentam impedir que a gente permaneça firme e fiel ao chamado, à vocação celestial, à vocação da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Esses inimigos se levantam, nós enfrentamos batalhas, mas se você está aqui hoje nesse culto, é porque você não ficou no meio do caminho. É porque você, de alguma forma, você continua acreditando que você está em Cristo, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós temos uma esperança que ultrapassa as fronteiras da existência terrena. Por isso nós não paramos, por isso nós não desistimos. Por isso, quando estamos no meio de uma luta, no meio de uma crise, nós não cogitamos abandonar a nossa fé por causa da crise. Alguém, talvez algum dia disse, aqui ou em outro lugar, certamente disseram, as pessoas dizem isso com muita frequência: eu entrei para a igreja, eu achei que as coisas iam melhorar, mas eu estou enfrentando uma luta danada, eu não sei se eu vou continuar seguindo a Jesus. Irmãos,
Quando alguém desiste de seguir a Jesus, a gente já sabe qual vai ser o desfecho dessa história. O desfecho é uma eternidade longe de Deus, é uma condenação eterna e uma vida terrena, sem paz, com aflição. Pode até ter uma aparente tranquilidade, mas o seu interior está aflito, inquieto, porque ninguém vive bem sem ter Deus na sua vida. Existe um vazio interior dentro de cada uma das pessoas, de cada um de nós. Existe um vazio interior que o dinheiro não supre, que os prazeres não suprem, que não existe nada nesse mundo que pode suprir. Esse vazio interior que todos nós temos só pode ser suprido pela presença de Deus. É por isso, irmãos, que pessoas que têm muito dinheiro e no final da sua vida elas ficam, a avaliar tudo que conquistaram, tudo que adquiriram, e elas se sentem infelizes e muitas vezes nem sabem por quê. Ela nem sabe porque eu estou infeliz, está faltando alguma coisa, me falta alguma coisa. O que falta é Jesus. O que falta é Jesus. Nenhum estudo, nenhuma graduação, nenhum título, nenhuma posição pode suprir aquilo que só Deus pode suprir, porque Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, para contermos a sua presença dentro de nós. Tinha uma história para crianças, da Luva Lulu. A gente botava muito essa fita da Luva Lulu quando as meninas eram pequenas. A Luva Lulu, ela se perdeu do dono dela, e aí, enquanto estava perdida, ela tentou ser preenchida, desesperada, querendo ser preenchida, e o cachorro tentou ali colocar a patinha dele para preencher, mas não preenchia. E o porco também, ela foi ficando suja e incompleta, e ela foi buscando alternativas. A historinha é muito interessante, e nenhuma mão podia preencher o espaço vazio que tinha a Luva Lulu, até que um dia ela reencontrou o seu dono, Pedrinho. Pedrinho lavou a luva, deixou a luva secar e introduziu a sua mão e conteve certinho. Sabe por quê? Porque a luva foi feita à imagem e semelhança da mão do homem, assim como eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somente Deus pode nos conter, somente Deus pode preencher a nossa vida. O fato é, irmãos, que se estamos aqui é porque nós não desistimos, nós não paramos, nós continuamos acreditando que vale a pena ter a fé na palavra de Deus, no Deus da palavra, no Deus todo-poderoso que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, no Deus que promete suprir cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, no Deus que disse: eu nunca te desamparei e nunca te abandonarei. O Deus que promete nos dar a paz, não uma paz transitória, temporária, aparente. Deixo-vos a paz, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que Deus deixa para nós é uma paz que, como disse o apóstolo Paulo, uma paz que excede todo entendimento. Não tem como compreender, não tem como descrever, não tem como identificar como eu consigo sentir uma paz como essa, vivendo uma crise como essa que eu estou vivendo. Às vezes, quando estamos vivendo um tempo de crise, nós sofremos, nós sentimos dor. Quem é que gosta de viver um tempo de crise? Tem gente que gosta. Você vai ver depois do resultado das eleições quanta gente gosta de viver tempo de crise. Muita gente gosta de viver um tempo de crise e de dor. Eu não gosto. Eu gosto de tranquilidade. Eu gosto de abundância. Se precisar passar escassez, eu encaro. O apóstolo Paulo disse: eu sei tem abundância e sei tem escassez. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Mas eu vou escolher a escassez? Não, eu vou escolher situações que vão me levar à abundância. Mas se precisar passar por escassez, eu encaro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O fato, irmãos, é que nós não fomos chamados para viver uma vida derrotada. Nós não fomos chamados para andar desanimados, para ficar olhando para trás e choramingando. Na minha mocidade, na época da minha mocidade, como tinha a presença de Deus, como Deus me usava, Jesus, que época linda.
Para de nostalgia. Viva o hoje. Tem presença de Deus hoje para você desfrutar. Tem experiências novas te aguardando, maiores do que as anteriores que você já teve. Tem muita coisa na palavra que ainda não vivemos na plenitude. E queremos viver, e precisamos querer viver. Eu fazia um evangelismo, a gente botava uma caixinha de som, era numa praça, botava uma caixinha de som, tinha um cachorro, uou! E ali a gente pregava, que época linda. Amém, irmãos, foi bênção. Para aquela época, foi importante, contribuiu com a tua formação. Vidas, provavelmente, vidas foram ganhas para Jesus. Mas e hoje? E agora? Eu quero dizer para você que tem mais. Tem mais. Se você está aqui é porque o Senhor tem te ajudado. Você não está sozinho. Tem mais experiência para ser vivido. Tem mais história para ser escrita. Tem um livro que Deus escreveu. O salmista diz que Deus escreveu um livro sobre a nossa vida. Tem um livro que Deus escreveu. E tem muitas coisas que ainda não aconteceram. E não vão acontecer se você ficar parado aí sentado, pensando, como diziam os antigos, pensando na morte da bezerra. Você precisa se locomover, avançar, marchar, caminhar, buscar a presença do Senhor, chorar na presença dEle, dizer para Ele que você quer mais, dizer para Ele que você quer ser inundado pela presença do Espírito Santo dEle, aleluia, que você quer melhorar e ouvir com mais clareza o que Ele está falando contigo, porque o Espírito Santo, Ele está sempre falando com a gente, Ele fala contigo. Depois da Bíblia Sagrada, irmãos, porque a Bíblia Sagrada, 100% das vezes que nós ouvimos o falar divino através da Bíblia, é realmente Deus falando. Através dos dons espirituais, nós precisamos checar, discernir, julgar. Por quê? Pode ser Deus falando e pode não ser Deus falando. E aí Deus levanta alguém, não, alguém se levanta para falar dizendo que está falando da parte de Deus, alguma coisa para você. Você vai receber como se fosse Bíblia? Claro que não, você vai julgar, você vai analisar. Aonde você vai ter a confirmação? É no teu espírito. Agora, como é que você vai ter a confirmação no teu espírito, se você não aprende a ouvir a voz do Espírito de Deus falando ao seu interior? Precisamos avançar. Muita coisa boa ficou para trás, muita coisa ruim ficou para trás também, graças a Deus. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim. Irmãos, 15 anos de igreja. Eu lembro aqui, eu não sei se a gente vai conseguir fazer um vídeo legal para colocar aqui no domingo, no penúltimo domingo, mas eu lembro aqui da gente fazendo multirão, limpando, tem uma foto eu com a vassoura. Eu não peguei a vassoura só para foto não, irmão, com a vassoura limpando lá, os irmãos ali limpando, organizando. Tinha acabado de pintar o auditório antigo que ficava lá atrás, era pequenininho, porque o lugar era muito feio, mas a gente deu uma melhorada, ficou bonito, uma pintura, uma textura legal, a galera trabalhando. A gente abria aqui o local para os irmãos chegarem e fazia limpeza, banheiro e outras coisas. Mas você já pensou, irmão, a gente hoje aqui fazendo isso? Pastor, vem aqui limpando, se precisar eu faço. Mas hoje a gente está em outro nível, nós temos um funcionário, nós temos outros meios de lidar com isso. Estou dando um exemplo, porque às vezes tem pessoas querendo viver experiências passadas na sua própria vida, como se aquela experiência fosse o todo do processo que Deus quer fazer contigo. Naquele momento inicial, há 15 anos atrás, a galera junto ali, era uma alegria muito grande, era um prazer muito grande. Mas vocês imaginem 15 anos a galera fazendo a mesma coisa, o mesmo grupo fazendo a mesma coisa. 15 anos. Hoje o pessoal que foi votar vindo mais cedo para poder organizar, limpar, varrer, 15 anos fazendo isso. A gente precisa avançar, a gente precisa progredir. Quando nós fazemos uma leitura da nossa história de vida, a gente não pode deixar de reconhecer. Achei um celular, se alguém perdeu um celular, tem um celular aqui, quem foi que perdeu? Vou sortear no final do culto se não aparecer o dono. Quem é o dono do celular? É o Marcelino. Ó, tá com a foto do Felipe, ó, do Vinícius. É do Vinícius? Deu para o seu? Posso dar na sua mão?
eu estava falando? Já pensou, irmão, 15 anos fazendo a mesma coisa? Enjoa. 15 anos num casamento, casal, todo aniversário de casamento, os caras vão pro mesmo restaurante. Aqui foi o local que a gente se conheceu. A gente veio aqui, comemorar o aniversário de casamento, vamos pra lá. 15 anos depois, os caras estão indo pro mesmo lugar. O lugar nem progrediu, continua exatamente do jeito que estava naquela época. Hoje tem tantos restaurantes melhores. E os caras lá, vamos pra lá, porque foi lá que nós... Tenha dó, irmão. A gente precisa entender que Deus tem mais para a nossa vida. Deus tem mais para essa igreja. Muita gente boa já passou por aqui, irmãos. Pessoas que a gente sente saudade até hoje, que foram embora por motivos diversos. Pessoas que nós verdadeiramente amamos no Senhor, mas por algum motivo foram embora. E outras pessoas estão chegando. Pessoas que Deus está trazendo, novas pessoas Deus está trazendo para cá. Nós vamos ficar parando, olhando para trás, chorando. Olha quanta ingratidão. O líder de célula, eu não sei quem, fizemos tanto, e agora virou as costas para mim. Irmãos, a igreja é de quem? É de Jesus. Nós precisamos progredir, Ebenezer. Deus continua trabalhando, Deus está trazendo gente nova, corações novos, expectativas novas. E Deus quer fazer isso também com aqueles mais antigos, quer te dar um coração com novas expectativas. Eles estavam lá em Mispá. Filisteus souberam que eles estavam em Mispá e foram para atacar. Samuel ofereceu sacrifício, ofereceu oferta, orou ao Senhor, e o Senhor derrotou os filisteus. Depois ele pegou pedras e colocou como memorial, o memorial daquilo que Deus havia feito naquele lugar a favor da nação de Israel, e fez essa declaração profética, Ebenezer. Ele chamou aquele lugar de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Asaf Borba, ele tem uma música que eu gosto muito dessa música. O nome da música é Há Muito Mais. Olha só a letra dessa música. Quando eu penso que já passei por tudo, quando eu penso que eu já fiz de tudo, o Senhor me diz que ainda há muito mais. Quando eu olho para trás e não posso ver o início da estrada que estou a correr, o Senhor me diz, para frente há muito mais. Há muito mais com Deus, há muito mais para viver, há muito mais. Pois a minha porção é transbordante, sua vida em mim é abundante, em Cristo sempre há muito mais. Quando às vezes meus pés se cansam, coração vacila e as mãos não alcançam, o Espírito Santo me diz que há muito mais. Quando o que eu espero parece impossível, mas por fé posso ver o invisível. A palavra de Deus me diz que há muito mais com Deus, há muito mais para viver, há muito mais, pois a minha porção é transbordante, sua vida em mim é abundante, em Cristo sempre há muito mais. Minha vida está escondida no Senhor, e com Ele eu sou mais que vencedor. Eu corro a carreira sempre adiante, seu cuidado comigo é constante. Eu sei que há muito mais. Há muito mais com Deus, há muito mais para viver, há muito mais, pois a minha porção é transbordante, sua vida em mim é abundante, em Cristo sempre há muito mais, há muito mais vitória. Aleluia. Essa música é muito profética, porque às vezes a gente se acomoda. Eu já alcancei um nível espiritual de comunhão, sabe, ministerialmente, cheguei em um determinado ponto. Tem muito mais para acontecer, tem muito mais experiências para você ter, tem muito mais de Deus para você receber, tem muito mais vitória para você ter, sabe? A gente precisa caminhar como igreja com essa perspectiva de avançar, de crescer. Não importa se você até hoje não cresceu tanto, mas daqui para frente você precisa continuar crescendo. Você está entendendo? Porque quando nós ficamos aí a valorizar experiências antigas, e as experiências antigas são bênção, porque elas nos ensinam, mas tem pessoas que elas ficam lidando com as experiências antigas e fazem daquela experiência antiga como um marco da sua vida cristã, e aí elas se fecham para o novo que Deus está fazendo. Tem gente que faz isso porque se feriu, porque se magoou, porque teve uma experiência mal sucedida
em alguma igreja, em algum ministério, ou até mesmo na família. E essa experiência onde ela foi ferida faz com que ela se feche. Ela se feche com medo de novamente ter que passar por uma situação parecida. Mas Jesus, quando Ele nos ensina na sua palavra, né, quando ele nos ensina em Mateus 5, 6 e 7, Ele fala muito a respeito do relacionamento, da conduta no reino de Deus. Jesus nos ensina a não ficar preocupado se nós vamos ser ferido ou magoado. Ele diz: a qualquer que te feriu uma face, oferece a outra. Ele está falando de se apresentar para passar pelo processo de novo, se for necessário. Não ficar se protegendo, se esquivando, se distanciando, fugindo, indo embora. É por esse motivo que a gente tem cada vez um número maior de pessoas que não crescem, porque quando começam a passar pelo processo, ao invés de se apresentar para ser transformado, trabalhado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, eles fogem porque foi ferido na face e não querem mais uma vez ter que passar por isso. Mas Jesus disse: qualquer te ferir a face, dá também a outra, e se te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele 2. Quando Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, ouvir o que foi dito: amai o vosso próximo e aborrecei o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que a sua chuva caia sobre maus e sobre bons, e faz com que o seu sol levante sobre justos e sobre injustos. Sede, pois, perfeito, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. A gente, irmãos, é desafiado a progredir, desafiado a encarar situações que vão se apresentando na nossa vida. A nossa vida ela é muito dinâmica, e às vezes a gente até brinca: cara, saí de uma luta, agora já estou entrando em outra. Muitas lutas se repetem na nossa vida, porque na primeira luta nós não aprendemos a lição que Deus queria trazer para nós. Porque, irmãos, Deus permite coisas na nossa vida, não é Deus que traz uma luta, né? Não é Deus que ataca a nossa vida. Do Senhor não pode vir nada de ruim. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mas Deus permite situações na nossa vida para que essas situações contribuem, cooperem com o processo que Ele está realizando de crescimento, de transformação, porque nós estamos sendo trabalhados e preparados para reinar com Jesus, irmãos. Nós vamos reinar com Cristo. E a gente não pode ter pessoas que vão reinar com Cristo, que quando sofrem o dano, nunca mais se levantam. Doeu demais. Ora por mim, para Deus tocar no meu coração, para eu poder um dia, quem sabe um dia eu perdoo. Irmão, nós não temos escolha. Se alguém nos ofender, não importa o tamanho da ofensa, a gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar porque o nosso Pai nos perdoou de uma dívida muito maior. E se nós não perdoarmos aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem, tampouco o nosso Pai Celestial vai perdoar as nossas ofensas. Nós precisamos perdoar. Perdoar, perdão é perda. Perdoar é perder. Quando nós usamos a justiça para reaver o nosso direito, nós não estamos perdendo, nós estamos sendo ressarcidos ou reparados por algo que alguém fez, ou indenizados. Mas quando nós perdoamos, nós perdemos. Nós abrimos mão do nosso direito para poder aplicar o princípio do perdão. Perdoar é perda. Mas todas as vezes que nós perdoamos, nós não perdemos, espiritualmente falando. Nós ganhamos. Nós somos abençoados. Nós tiramos aquela situação da esfera natural, da esfera humana, e promovemos ela para uma outra esfera, para uma outra dimensão, que é a dimensão do Espírito, que é a dimensão de Deus. Nós tiramos da nossa mão aquela situação que nós estamos tendo que aplicar perdão, porque alguém nos ofendeu, e nós ficamos ressentidos, magoados, e nós temos duas opções: ou perdoamos, ou acolhemos aquela situação no nosso coração e vamos
sabe, deixando aquele negócio crescer, aquela amargura crescer. E a falta de perdão, ela opera de uma forma assim muito especial. Ela gera doença, ela traz espíritos demoníacos para a tua vida. Você fica preso espiritualmente. Foi isso que Jesus falou. Você vai ser entregue ao guarda, ser lançado na prisão e não vai sair dali enquanto não pagar a sua dívida. Você fica preso espiritualmente. Você não consegue crescer, você não consegue buscar a Deus. As tuas orações ficam impedidas. Então, apesar da palavra significar perda, quando nós perdoamos, nós estamos ganhando. O maior beneficiado em relação ao perdão não é a pessoa que está sendo perdoada, não. É quem está perdoando. É quem mais lucra. É quem mais ganha. E aí, nesse processo, na nossa vida, nós temos que lidar com muitas coisas. Muitas coisas nós temos que lidar. Coisas que podem definir o nosso avanço ou podem nos paralisar. Podem nos prender. Situações que podem contribuir com a nossa vitória, com a nossa conquista, ou podem dar legalidade espiritual para que o inimigo prevaleça em relação à nossa vida. Porque, irmãos, nós não precisamos temer o inimigo. Na verdade, ele é que tem medo da gente. Ele tem medo de você entender quem você é em Cristo Jesus. Ele tem medo que você use as armas espirituais que Deus te concedeu, porque Ele sabe o estrago que você pode causar. Então Ele tem medo de você. E aí Ele fica te enganando, Ele fica com sofismas, mentindo para você. Fala, Ele vem assim no teu ouvido, fala assim: eu sou um pobre coitado. Aí você: eu sou um pobre coitado, ninguém gosta de mim. Lá na célula ninguém liga para mim. Lá na igreja o pastor do dia passou e falou com uma pessoa perto de mim e não falou comigo. Aí o inimigo fica falando com o teu ouvido. Para quê? Para que você não entenda quem você é, para que você tire o olhar daquilo que é importante e para que você fique remoendo com coisas que não são espirituais, mas que são frutos da carne. A carne não pode agradar ao Senhor. O que agrada ao Senhor são as coisas da dimensão do Espírito. E nós precisamos avançar, irmãos. Nós estamos com 15 anos de igreja, mas a gente precisa crescer muito mais do que 15 anos. Precisamos de maturidade espiritual como homens e mulheres de Deus, que vão fazer diferença nesses dias, que vão arrancar as vidas que estão se perdendo, que estão na mão de Satanás, o ladrão de almas, que veio para roubar, matar e destruir, que tem enganado, que tem prendido muitas pessoas. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. E Ele vai fazer isso através da minha vida e através da tua vida, porque nós temos autoridade espiritual, a autoridade do nome de Jesus, a autoridade da palavra de Deus. Nós precisamos usar essa autoridade para progredir, para avançar. Deus não nos chamou para a gente ficar aqui numa coisa mística, de louvor, e vai para casa e não faz diferença. Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, como é que ele vai salgar? Para nada mais presta a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sal que não cumpre a sua finalidade, que não tem sabor, Jesus diz que não presta para nada, só presta para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu falei na quarta-feira, na live, que é melhor nós sermos perseguidos por causa da justiça. Capítulo 5 de Mateus fala: é melhor nós sermos perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo vos injuriarem, disserem todo mal contra vós por minha causa, porque é grande o vosso galardão no céu. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É melhor ser perseguido por causa da justiça do que ser pisado pelos homens por não estar cumprindo a nossa função, que é salgar, que é dar sabor, espiritualmente falando. Ebenezer. Ebenezer. Quantas lutas nós já passamos, irmãos? Quantos momentos de tentações, quantos momentos de ataque, de dúvida, de desânimo, às vezes até de desespero, na nossa vida individual e algumas vezes até na vida coletiva.
momentos de desafio. Eu lembro que quando a gente estava construindo, expandindo essa obra aqui, chegou um momento que não estava fechando a conta. As despesas eram bem maiores do que a gente precisava para dar conta daquela semana, daquele mês, porque a gente fez campanha. Teve gente que ofertou terreno, carro, mas mesmo assim não dava conta. Eu não cheguei a entrar num desespero, mas um dia eu, parado, olhando aquela situação, os números que não fechavam, eu falei: Senhor, foi o Senhor que mandou fazer isso aqui. A gente estava lá, reunindo lá, tranquilamente, no espaçozinho lá atrás, começou a encher porque o espaço era pequeno, eu não estava mais cabendo gente. Aí o Senhor falou comigo: vocês precisam expandir esse lugar. Eu falei: Senhor, de modo nenhum, Senhor, esse lugar aqui é alugado. Como é que eu vou expandir um lugar que não é nosso? Nós vamos expandir um lugar que não é nosso. Aí Deus falou: é para expandir. E eu fingi que não estava ouvindo. Isso é coisa da minha cabeça. Não é Deus que está falando, não. É o meu coração. É porque eu estou incomodado aqui, não está cabendo. É coisa da minha cabeça. Um dia um pastor amigo meu chegou para mim: ô Gilson, pô, eu mandei uma família lá na tua igreja, cara. Eles gostaram demais do culto e tal, sei o quê. Mas falou que lá não cabe mais ninguém, não. E não cabia não, a gente botava a gente do lado, atrás, na meio da porta, era gente, só faltava ter gente em cima do púlpito, de tanta gente que a gente colocava lá. Eu achei estranho aquilo, caramba. Passou um tempo, mesmo assim, passou um tempo, uma outra pessoa falou para mim: pô, eu mandei um casal lá na sua igreja, gostaram demais, mas falou lá que muita gente, é muito apertado, não dá nem para passar direito. Aí eu falei, pensei, acho que Deus está querendo falar comigo. De repente veio aquela voz interior. É uma coisa muito interessante quando Deus fala ao nosso espírito, aquela voz interior. E Deus é sempre muito delicado, muito gentil. Deus não é de imposição, Ele é respeitoso, Ele é um cavalheiro. Ele falou para mim o seguinte: você está com medo de investir e perder o dinheiro do investimento. Você está querendo juntar o dinheiro para comprar, mas você está correndo um sério risco. E você vai juntar e vai comprar, porque do jeito que era mais fácil de comprar. Mas você vai perder o mover, a unção, pessoas que estão vindo. E aí você vai ter um local, mas não vai ter a minha presença. Eu falei: não, Senhor, a gente perde o investimento que a gente fez, se for preciso, mas a gente não quer perder de maneira nenhuma a presença do Senhor. E a gente entrou nessa obra de expansão. A gente entrou nessa obra de expansão em janeiro. Uma doideira geral. Quando a gente começou a obra, a gente tinha um recurso que a gente estava juntando. O recurso foi embora rapidamente. A gente fez uma campanha, vamos fazer uma campanha. Carnê, os irmãos tudo vendo a obra acontecendo, os irmãos vão chegar junto. E aí a gente arrecadava com um carnê a metade do valor que suficiente para pagar a mão de obra, e sem incluir os materiais. Um dia eu estava na minha sala, lá em cima, eu: Senhor, como é que a gente vai fazer? Deus usou um irmão que não era membro da nossa igreja, hoje ele é membro da nossa igreja. Ele não conhecia, não sabia o que estava acontecendo, mas de vez em quando ele ia numa célula de um líder nosso aqui da igreja. Ele ia numa célula e visitava lá. E ele chegou naquela célula e não sabia o que estava acontecendo aqui, porque ele não era membro. E Deus falou com ele: olha, avisa para o pastor que é para ele não se preocupar, porque eu estou provendo os recursos necessários para que essa obra possa ir até o fim. E aí falou: olha, vai ficar bonito. Aleluia. Aleluia. Ontem uma diretora de seminário veio aqui querendo tentar fazer uma parceria e tal, não sei o que. Aí olhou, ela ficou impressionada: como esse lugar é bonito, como é tudo muito bem organizado. Foi o que o Senhor fez, irmãos. Foi o que o Senhor fez. Mas isso ainda é pouco, tem muito mais para acontecer. Tem muito mais para acontecer nessa igreja, na minha vida e na tua vida. Eu não sei como você chegou aqui, pastor. Eu cheguei aqui, eu já era pastor. Ou então, pastor, eu cheguei aqui, eu era só um membro comum e hoje sou um líder de célula. Ou então eu cheguei aqui e continuo do mesmo jeito que eu cheguei. Não importa como você chegou aqui,
O que importa é que não acabou. Deus vai fazer mais na sua vida. Há muito mais de Deus para acontecer. E se tem alguma palavra que eu quero declarar nessa abertura do mês de comemoração do aniversário dessa igreja: Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor.